Já parou para pensar no poder do ritual? É disso que a gente vai falar no episódio de hoje. Eu vou começar a contar um pouquinho a história desse gongo. Eu ganhei da minha amiga muito querida, Ruth Shapiro. Ela trouxe do Nepal e estava na casa dela. Ela falou que olhava para o gongo e sempre pensava em mim. E me entregou o gongo. E aí eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu não sei tocar o gongo, nem sei assim como que funciona. Sincronicidades acontecem. Na mesma semana, o meu marido ficou conhecendo uma pessoa que media a frequência do gongo. E eu fiquei sabendo que cada gongo emitia uma frequência determinada e cada frequência tinha um objetivo específico. Para minha surpresa, o objetivo desse gongo aqui é aumentar o tônus da musculatura e aumentar a conexão, desbloquear, na verdade, a glândula pineal. Então, assim, eu comecei a usar direto nas minhas terapias, por isso que eu estou usando aqui hoje com vocês. No final, eu vou ficar tocando e vou pedir para você fechar os seus olhos e entrar na energia do gongo, sabe? Se você puder usar um fone, vai ser melhor ainda, tá? Mas vamos deixar mais para o final, que vai ser uma conexão e tanto. Lembrando que essa frequência aqui vai trabalhar com o tônus do seu músculo e da sua pele, tá bom? Bom, hoje a gente tá aqui para falar de ritual, então nós vamos falar sobre o meu frequencial preferido da vida. Poderia ficar aqui horas falando de vários frequenciais, porque essa empresa que eu trabalho, que é a Fisioquântica, eles têm mais de 200 essências vibracionais. Só que isso depende de uma avaliação, depende assim do que a pessoa está querendo, para a gente entrar com a informação correta. Vendo isso, Oxyflower, que é oxigênio, na verdade, é um gelzinho que a gente passa, olha, passa no rosto, pega uma gotinha dele, ó. Uma gotinha disso aqui, vou mostrar pra você. Isso aqui, ó, um nada. E aí, eu passo no rosto todo. O Oxyflower, eu falo dele no meu livro. Ele ajuda muito a alcalinizar o corpo da gente. Eu falo dele no capítulo Aonde Você Foi Morar, onde eu falo sobre terreno biológico. Ele é a frequência do peróxido de hidrogênio. E ele tem a função de oxigenar, então vamos imaginar que ele é bom para tudo. Onde tem oxigênio, o vírus e a bactéria não faz morada. Então, por exemplo, se você vai andar, dica rápida, tá? Extra. Se você vai andar de metrô, vai num lugar que tem muita gente, põe um pouquinho aqui perto da narina, dá umas batidinhas, ajuda a não pegar vírus, não pegar nenhuma virose, quando estiver num lugar muito cheio, muito movimentado. Eu sempre faço isso quando eu vou pegar algum metrô ou eu vou em algum show. Eu acho interessante fazer. Fazer gargarejo também é super recomendado, tá? Mas hoje a gente está aqui para falar sobre ritual. Então, para a pele, para o rejuvenescimento, o Oxyflower, ele entra clareando a pele. Ele é ótimo para quem tem espinha. Algumas pessoas falam que hidratam a pele, mas quem tem a pele muito seca, eu indico que depois utilize um hidratante ou um sérum rejuvenescedor, tá? Utilize alguma coisa. Ou, olha outra dica, você pode, junto com ele, usar um óleo vegetal ou um sérum, por exemplo. Se você precisa de uma hidratação maior, mesmo que ela seja bem oleosa, eu vou usar aqui, a minha é bem oleosa, mas eu quero hidratar, então eu vou colocar uma gota do Oxyflower com uma gota do óleo vegetal de copaíba. Esse aqui é da Eora Brasil também. Então eu coloco, ó, 2 gotinhas, tá? E aí, ó, eu vou espalhar e eu vou vir do centro para lateral e bem, ó, e de baixo para cima, tá? Ó. Nesse momento eu preciso dar batidinha, porque todo frequencial ele tem um efeito biofísico, então ele precisa ser ativado para ele agir na pele, tá? Ele não é ponderal, tem um monte de creme que a gente utiliza, que tem os químicos, que tem os ativos. Aqui a gente está colocando uma informação na pele, como ele tem um efeito biofísico, eu preciso agitar. E aí que está o pulo do gato.
Quando a gente ritualiza uma coisa, a gente vem chamando a presença pra gente. Vai fazer toda a diferença na hora de passar o seu frequencial. Então, ao invés de você dar batidinha assim, que também pode, tá, gente? Não tá errado, não. Você vai escolher uma música. A gente tem algumas playlists lá no Spotify. Tem 21 dias com a vida quântica, que é de um curso online que a gente criou em 2019. Você pode escolher uma música, eu vou escolher uma lá da minha playlist 21 dias com a vida quântica. E aí, ó, você vai bater, tá, no som, no ritmo da música. Então, ouvindo a música, você pode vir, e aí vai do que você está sentindo, do que você quer expressar para o mundo. A dança, o movimento, ele é altamente libertador. Então, você vai utilizar tudo isso para estar aumentando essa conexão com as suas células. E aí, ó, eu venho batendo. Continuando com os nossos rituais desse terceiro episódio de hoje, a gente vai falar sobre uma outra ferramenta que é o Facial Roller. Gente, eu gosto muito da energia das pedras, porque a pedra, ela transmuta. Não tem nada ainda, não que eu conheça, tá? Esses dias me perguntaram assim, Carol, mas não é muito místico isso? Eu fiquei pensando, né, até quando, qual o interesse que as pessoas têm de fazer estudo em cima de pedras? Então, eu não sei agora como que tá, se já tem algum estudo, se alguém tiver, por favor, me mande. Eu sei que algumas amigas têm livros sobre pedra, eu conheço pouco, mas eu sinto muita conexão com as pedras e sinto como elas transmutam energia. Por isso que é importante cada um ter o seu, ou assim, se vai usar, tem que deixar mergulhado, sabe? Lavar com água corrente, levar para tomar um banho de lua, um banho de sol, um banho de mar, um banho de cachoeira, porque lembrando que tudo isso que eu falei são doadores de elétron, então a gente vai transmutar essa energia que está aqui, tá? Então como que eu vou utilizar no meu dia a dia? Não existe uma regra para usar o Facial Roller. Ele tem que ser um grande aliado, não é mais uma obrigação que você tem de colocar no seu dia, tá? Mas ele utilizado quando você chega do trabalho, depois de um dia, né, cansativo, ele vai ajudar a transmutar essa energia. Né? No nosso método, a gente relaciona cada parte do nosso rosto com um órgão, com uma emoção. Então, por exemplo, eu tenho aqui a minha testa, que está relacionada ao intestino, que está relacionada com a capacidade que eu tenho de ficar pensando demais. Ou, geralmente, eu estou muito preocupada com as coisas que vão acontecer no futuro, ou eu fico presa a coisas que aconteceram lá no passado. Ou seja, eu estou distante do momento presente. Então, quando eu venho, né, passando a pedra aqui na minha testa, eu vou lembrando de trazer a presença para o meu dia a dia, né? Lembrando de que só esse momento que importa. Nesse momento não tem sofrimento, eu não preciso ficar pensando no que vai acontecer, porque às vezes, na maioria das coisas que a gente pensa, nunca vem acontecer, a gente sofre à toa. Quando eu estou aqui nessa região dos olhos, né, de acordo com o Boshin, os olhos estão relacionados nessa região aqui,
ao rim e está muito relacionada a medo, né? Então eu vou vir, ó, transmutando essa energia com a pedra. Então cada vez que eu expiro, eu vou visualizar o meu medo indo embora, pedra transmutando esse medo. E cada vez que eu inspirar, eu vou me conectando com a energia da coragem. Então a pedra, ela é uma grande transmutadora. Ela vai transmutando o medo em coragem. Então, ó, algumas pedras têm esse rolinho aqui no final e aí a gente pode vir fazendo esse movimento aqui. E quem não tem, pode vir e fazer isso aqui, ó, tá? Ó. Aqui aproveita, quem tem bastante pé de galinha, abre o pé de galinha aqui, ó, sempre mais para cima do que para baixo. Vem abrindo essa região aqui, tá? Agora a gente vai para esse outro olho. E aí, ó, vai passando aqui, vai transmutando toda a energia que tá aqui. Na inspiração, vai chamando a coragem. Na expiração, vai eliminando o medo que foi plasmado nessa região, tá? E lembrando, quem tem só esse maior aqui, pode fazer assim ou assim, tá? Depois a gente vem aqui para a área da bochecha. A bochecha, ela tá relacionada aos pulmões, está relacionada à tristeza. Então, vem se conectando com a alegria. Tanto faz eu passar na direção da fibra muscular ou na direção da ruga, tá? Se esquentar a pedra, é interessante você ter um copo de água gelada e colocar ali ou deixar já dentro da geladeira. Tem paciente que não gosta de deixar dentro da geladeira porque não esquece de fazer. Eu gosto, por exemplo, de deixar do lado da minha cama. Então, à noite, assim, é um momento que eu chego, sento na cama e aí eu gosto de fazer alguns exercícios. Então, eu venho e coloco esse também, tá? Aqui, o outro lado, ó. Aqui no masseter, ó, eu posso ter o capricho. Aqui no queixo, ó. Super importante soltar essa musculatura aqui, ó. Esse exercício é muito bom para soltar mais o lábio, para aumentar a boca. E aí, ó, eu venho passando, desenhando aqui, ó. Aqui nessa região, nas laterais, eu passo sem problema nenhum. Aqui tem que ser mais superficial possível, tá? Porque é a região da tireoide, então eu não posso ficar apertando a tireoide. Então, ó, venho passando. E aí, posso passar aqui no meu colo, tá? A pedra, ela ajuda na penetração do creme. Então, por exemplo, eu gosto de passar, a gente passou o gel quântico com um óleo vegetal da sua preferência. Aqui eu usei o óleo vegetal de copaíba da Eora Brasil. Mas você pode usar o de rosa mosqueta, se você quer clarear a pele. Você pode usar o de sementes de uva, o de gergelim, muito utilizado no inverno para uma pele bem seca. Depende do seu gosto. Uma dica que eu dou para você escolher, Carol, qual óleo vegetal que eu escolho? É importante que seja orgânico, então é importante se certificar disso, né? A Eora, eles mandaram para mim copaíba, jojoba e pracaxi, tá? Os três, e o sérum que eu usei aqui no primeiro episódio, no segundo episódio, que é maravilhoso, tá? Aí chegou numa loja, não sabe qual óleo vegetal que vai escolher. Então, segura o óleo, fecha os seus olhos e tenta se tornar uma só com óleo. Se o seu corpo for mais para frente, são suas células te dizendo que esse óleo é bom para você. Se for para trás, é o seu corpo te dizendo que não é hora de usar esse óleo. Aí você experimenta outro óleo, faz esse teste muscular para saber qual óleo que você vai utilizar na sua pele, tá? Bom, então esse é o Facial Roller. E ainda falando de pedras, né? Hoje a gente vai falar também sobre o guaxá. Guaxá significa raspar. Então o guaxá, ele promove uma raspagem. Você pode ter um guaxá
E aí você tem que fazer um lado do rosto e depois o outro lado do rosto. Se tiver dois, tudo fica bem mais fácil, né? Então, por exemplo, eu gosto muito de usar aonde eu percebo que tem tensão. Lembra o primeiro exercício que a gente fez no segundo episódio? Para identificar as tensões no rosto e no corpo também? Então, faz isso. Fecha seus olhos e tenta perceber aonde tem tensão. Um lugar, deixa eu ficar segurando um só por enquanto. Um lugar que eu sempre tenho tensão é aqui, nessa região aqui da cervical. Então, ó, deixa eu subir a correntinha. Eu vou chamar a energia vital para esse lugar. Então, eu vou friccionar o gua sha aqui para trabalhar o chi dele. Ó, pescoço, tá? Quem tem problema de ATM precisa soltar esternocleidomastoide, que é essa musculatura do pescoço, tá? Mesma coisa aqui. Ó, aqui você pode ficar o tempo que você quiser, aonde você sentir necessidade, né? Aqui no masseter, ó, pode abrir a boca, ou do outro lado, ó, tá? No corpo, a gente pode sempre colocar mais força que no rosto. No rosto não precisa de tanta força assim, a não ser em cima de uma seta a gente pode colocar uma forcinha a mais, tá? Aqui, ó, nessa região, quem tem muito esse vinco aqui, que o significado é o fígado sobrecarregado, então é importante a gente aumentar a energia desse fígado. É interessante tomar algumas essências vibracionais, lembrando o fígado de quem ele é. Tem alguns chás que ajudam muito e a gente vem, ó, soltando essa musculatura. Então, tanto soltando, ó, lá de acordo com a fibra, como soltando em cima da ruga aqui. Para ir soltando, né? A musculatura vai perdendo ali a tensão. E a gente pode também fazer a drenagem que a gente fez no nosso último encontro, né? Começando liberando os linfonodos, os 3 pontos, né? Eu pressiono aqui de 3 a 5 vezes, ó. Vou soltando os linfonodos, que são as lixeiras, e aí eu passo um olhinho, o meu já tá com um olhinho aqui, já tá deslizando. E aí eu venho ligando esse ponto a esse ponto e depois o rosto inteiro eu venho jogando tudo pra cá, aqui, deixo. Venho, ó. Tá? Aqui, ó, tem alguns gua shas que vem com o formato certinho. Então, ó, aqui faz o formato certinho dessa região. Então, por exemplo, os meus são diferentes, então eu venho com esse e com esse, tá? Esse pedaço aqui, ó, maior, eu venho fazendo assim. Mas se eu quero desenhar minha bochecha, ó, eu desenho. Ficou claro aí no vídeo? Então, ó, desenhando aqui a bochechinha na lua, ó. Isso facilita bastante, tá? Bom, é isso. E agora a gente vai finalizar uma máscara rejuvenescedora. Eu sou apaixonada por máscaras e eu acho que ela combina muito com os rituais, né? Hoje foi o dia para a gente falar dos rituais, mas você pode escolher qual ritual combina com você. O ritual te chama, né? Chama para a presença, isso é que é importante. Então vamos lá para a gente aprender a fazer essa máscara poderosa que vai ajudar a rejuvenescer, a clarear a pele, deixar a pele muito mais homogênea e vou dar um pulo do gato, hein, gente? Vai ajudar a soltar a musculatura. Essa máscara, além de tratar a pele, ela é super indicada para quem tem problema de articulação temporomandibular, quem tem problema com bruxismo, também muita tensão nessa região. Essa máscara é poderosa, eu garanto. Eu vou ensinar agora para você uma máscara mágica, principalmente para quem tem a musculatura toda tensa. Tá? É uma receita que eu criei, que eu utilizo com os meus pacientes, principalmente para quem tem muita tensão na face. Então, olha só, a gente vai colocar um pouquinho de argila branca
Essa argila branca que eu tô usando aqui, detalhe, de vez em quando eu coloco a argila no sol e eu nunca pego com colherzinha de metal, tá? Sempre de plástico. Essa argila branca que eu tô usando é da Pachamama. Então eu coloquei uma pitada aqui de argila branca e o pulo do gato é a dolomita. A dolomita, ela é muito rica em magnésio e em cálcio. Ela é maravilhosa para fazer máscara. Então eu coloco mais uma pitada aqui de dolomita e eu coloco um pouquinho de água. E aí vai depender, sempre é bom ir colocando aos poucos, da umidade de onde você mora. Então você coloca um pouquinho e mexe. E aí eu coloco junto com a máscara um pouquinho de óleo vegetal, tá? Esse aqui que eu tô usando é o de Pracaxi da Eora. Olha só, vou colocar 4 gotinhas. Quem quiser colocar óleo essencial também pode colocar. O tea tree, o lavanda, né, que são 2 clássicos. O gerânio, que é o óleo da coragem. Enfim, todos esses óleos são maravilhosos para serem usados aqui na máscara. E aí, o que eu fiz? Minha pele tá limpinha, tá? Eu passei um pouquinho de óleo, o próprio óleo de Pracaxi, eu passei uma camada bem fininha para dar uma hidratada na pele. E agora eu vou passar essa máscara aqui na minha pele. Ó, geralmente no banho eu passo até mais embaixo, tá? Eu passo toda essa área aqui. Essa máscara, além da argila branca, vai ajudar a rejuvenescer, a deixar a pele mais homogênea, a clarear a pele. Ela tira todos os resíduos e a dolomita entra, trazendo essa leveza para a musculatura. Eu gosto de passar em cima aqui, ó, do olho, da pálpebra, porque eu acho que ajuda muito na drenagem, ajuda a tirar as toxinas dessa área aqui. E aí, eu fiz 20 minutos e enxugou. Tá? E é super legal você tirar a máscara na hora do banho. Você aproveita a máscara para ir fazendo um movimento circular no corpo inteiro. Aproveita os benefícios da máscara para o corpo. Então, depois de 20 minutos, eu vou enxagou com água abundante, seco bem e finalizo com o meu sérum. Algumas pessoas se queixam para mim que quando colocam a máscara de argila começa a ressecar e a partir. Então minha dica é usar um hidrolato, esse da Pachamama, né, de capim-limão. Quando a máscara estiver tendo esse efeito, que começar a repuxar a pele, você borrifa um pouquinho esse hidrolato e aí mantém a argila mais umedecida para não repuxar a pele. Se você ficou com alguma dúvida em relação ao conteúdo que eu estou expondo aqui nessa websérie sobre o rejuvenescimento natural, é só você colocar o seu comentário aqui, que essa semana, como eu te falei, eu estou aqui para te ajudar e para responder todas as suas dúvidas, tá bom? Fica de olho, não perca nosso próximo episódio amanhã às 10h07.